Aí você pegou um tempo de mudança e não sei o que eu queria te perguntar. Quando você virou professora, você se beneficiou dessa distância ou já era um outro tempo, as coisas já estavam Não, eu em já movimento? me beneficiei dessa distância porque estudar o Estado, a sociedade política Estado, demandava também o estudo da Constituição Federal, né? E a Constituição atual é de 88. Então houve primeiro a participação histórica dos movimentos sociais na Constituinte e depois efetivou-se a Constituição de 88. Nem todas as propostas dos movimentos sociais estão na Constituição de 88, mas se aproximou muito. Então é só buscar a Constituição que nós vamos ver um artigo 226 se referindo à família. Quando nós suportávamos ainda o Código Civil de 1917, ainda em vigor, não é? Então, quantas mudanças adveio. E a Constituição também cuidou, né, dos direitos da criança e do adolescente. Então, a partir dessa Constituição, nós temos algumas leis nacionais, chamadas de federais, mas elas são nacionais, porque expressam, né, necessidades que tínhamos. Então, é o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A criminalização da discriminação racial. Então, estudei lá na década de 80 com o professor Dalari essa proposta, e não era tanto de se punir, né, alguém que discriminasse, mas de levar à sociedade brasileira a relevância, a importância da equidade, né, do respeito às contribuições do negro brasileiro, porque é ele, o sujeito aqui discriminado é ele, né? Porque crime, né, é justamente a ofensa aos valores da sociedade. Discriminar uma pessoa pela cor, pelo cabelo, pelo nariz, então pelos fenótipos africanos, né, é ir contra valores que a sociedade brasileira construiu. Então, levar a própria sociedade a entender isso, e sobretudo as autoridades, foi uma tarefa muito difícil. Mas vejam que veio na Constituição Federal. A ponto de ser aprovada a Constituição e tal, um domingo, eu recebo um telefonema do professor Paulo José da Costa da minha casa. O professor Paulo José da Costa foi meu professor e foi titular de Direito Penal. Ele já faleceu, né? E ele estava inconformado com um crime imprescritível e inafiançável, né? Falei, olha, professor, a nossa proposta realmente era levar a toda a sociedade que a discriminação racial atentava aos valores conquistados pela sociedade e, portanto, crime e tal. O mais foi aí já o movimento negro, integrado sim por intelectuais muito sérios que participaram, né, das discussões na Constituinte. Tanto que a proposta era que tivesse um capítulo, né, um título sobre a questão do negro na Constituição Federal de 88. Não se conseguiu, mas vejam que os povos originários conseguiram. Então nós temos sim, né, uma parte, né, muito importante, bonita na Constituição Federal, na proteção, né, das comunidades indígenas. As tão pouco conhecidas, mas que existem, comunidades quilombolas, estão nas disposições constitucionais transitórias, mas estão na Constituição, que as suas terras precisam ser tituladas. O que nós temos, professora Maria Paula, é, né, descumprimento das normas constitucionais, e aí é muito triste, principalmente com o que já fizeram e ainda pretendem fazer com os povos originários. Isso é inaceitável. Então, agora eu vou pensar na sua trajetória enquanto professora. Você ingressa
ainda muito jovem, né? Em 85. E provavelmente era a única professora negra da escola. Sim, sim. E ficou. Fiquei. Hoje a escola não tem professores negros, né? Ainda não temos, mas nós temos, né, um coletivo de docentes negros, negras da USP, e que entregamos em 2022 uma manifestação escrita ao reitor. É 22 porque já era o reitor, professor Dr. Carlotti, né? Entregamos, o parecer é meu, né? Justamente demonstrando a importância dessa representatividade e de a Universidade de São Paulo ter mais, né, professores negros. E já com uma proposta, porque era um grupo de professores de várias áreas, já com uma proposta que não demandava qualquer acréscimo financeiro à USP de, nos concursos para docência, adotarem política de ações afirmativas. Essa vitória ainda não tivemos, né? Mas o nosso parecer já foi publicado e é bastante comentado, né, aí pelos colegas, e depois toda a manifestação de professores, né. É importante atentar que os movimentos negros, né, no Brasil nunca tiveram um caráter, uma ação violenta, nunca uma ação, né, de vingança, nunca, né? É sempre propondo que seja alterada a lei, que seja alterada a Constituição, ou que sejam alteradas, né, as portarias e normas da USP para adoção de política de ações afirmativas, vão sempre neste sentido, né? Além de o Brasil ter mesmo compromissos, né, com convenções internacionais já ratificadas, que já são direito brasileiro, para atentar para a equidade étnica também, né? A gente pode falar, eu ouço falar que eu mesmo tenho, enfim, dou aula no curso noturno e tem uma disciplina em que eu proponho um trabalho para a gente tomar contato com a questão do antirracismo a partir do ponto de vista da branquitude, que sim. Ainda presente e precisa se educar para esse outro contexto, né? E o que eu leio dos estudos de ações afirmativas diz que essa situação do Brasil do racismo despiorou. A gente pode entender isso, e aí eu queria juntar isso com essa sua trajetória. Provavelmente você começa a sua trajetória docente ainda num clima em que predominava a ideia da democracia racial, quer dizer, a negação da existência do racismo, para um momento em que a gente tem o reconhecimento da existência do racismo e se começa timidamente ou entrar numa agenda de medidas para superar o racismo. Exatamente. O que você pode nos contar sobre essa passagem, o antes e o depois? Olha, é uma construção coletiva porque política. E aí, no Brasil, nós vamos nos deparar, né, com obstáculos, sim, à participação política. Tanto que no meu doutorado, né, qual é a solução, né, que trago, né, para os problemas sociais enfrentados? Melhor participação política, né? Então nós temos até alguns mecanismos que nós estudamos em teoria do Estado, que estão até na Constituição, mas vejam, né, as consultas populares, elas não ocorrem, porque para consultar o povo é preciso informá-lo, né, instruí-los, né, chamar a atenção para certos problemas. E isto, né, não vem ocorrendo entre nós. Então, né, a questão racial vai devagar devido à falta de informação e falta também de uma participação política mais ativa de todos os brasileiros, né? Então, é claro que o direito de fala é realmente dos discriminados hoje, né? Aí com intelectuais tão respeitáveis, né? A própria jornalista Djamila Ribeiro,
o do doutor Tiago, né? Tiago Amparo, né? A Maria Aparecida Bento, alguns escrevem nos periódicos, nos jornais mais importantes do Brasil, né? Além de estarem nas universidades. Então, o direito de fala, né? A questão do direito de fala realmente fez parte, né, da discriminação racial, onde alguns diziam, olha, os negros precisam se instruir, tem muito a aprender, nós falamos por eles. Isso também ocorreu, e ainda ocorre, com as mulheres, com a questão dos povos originários, de alguém falar por eles. Com o negro também ocorreu, mas o próprio movimento negro foi construindo, né, melhorando as relações sociais entre nós, né? Então hoje se apresenta como uma questão política a discriminação racial. Nos voltamos muito, né? É quase uma unanimidade dos tais movimentos negros, que é lá na educação, na formação da cidadania, que as pessoas, né, precisam ter a percepção das diferenças. O fato de pessoas serem diferentes, é claro. Professor, agora eu vou explorar uma coisa mais familiar e mais pessoal. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua pós-graduação, como é que era a sua relação com o seu orientador, que no caso era meu pai, sim. Como é que... Pode contar algum caos para nós, alguma particularidade? Foi uma vidinha corrida, né? Porque o pós-graduação nas escolas todas das universidades de São Paulo, inclusive aqui na Faculdade de Direito, demandam muitas horas de leitura, demanda participação de cursos de extensão, troca de ideias, né? Acho que o fato de ter participado de comissões da OAB, né, me ajudou, e a muitos advogados que fizeram curso de pós-graduação. Algumas questões que a gente tinha dúvidas, né? As comissões de direitos humanos, comissão, né, de igualdade racial, comissão da mulher advogada, as comissões da OAB propiciaram cursos e discussões. Agora, eu tive também a sorte de ter um orientador muito politizado e com ativismo político. Então, talvez fosse o único professor da Faculdade de Direito, o professor Dalmo Dallari, que tinha um ativismo pelos direitos humanos e não tinha medo. E passava isso para os orientandos, né? Então, as reuniões, né, com o professor Dalmo, o fato de estar também aqui à disposição uma biblioteca, né, muito rica, porque a escola vai fazer 200 anos, mas a biblioteca da Faculdade de Direito já fez 200 anos. Então, nós vamos encontrar aqui obras raras. E aí valeu o meu orientador, porque ele me disse, olha, essa questão do negro, que a sociedade brasileira nega o racismo, acho que ao invés de ir aos abolicionistas, vá primeiro, né, a elite, né, aí, do direito brasileiro, que era escravista, escravocrata, né, e racista. Vá por eles. E realmente, né, foi impressionante eu, ao ler e analisar, né, alguns juristas brasileiros do século XIX, né, dos séculos passados, com certeza, mas alguns do século XX, assim, muito compromissados, né, com a escravização e tendo assim a certeza que nunca ninguém iria lê-los, analisar as suas ideias com espírito crítico. Acho que eles morreram acreditando que a escravização nunca ia acabar
e nunca também imaginaram que uma mulher negra fosse, né, analisar ou ler as suas ideias, né? Então nós temos aqui no terceiro andar a sala Conselheiro Joaquim Ribas. Li alguns pareceres dele em âmbito do direito administrativo, como homem culto que era, e fiquei impressionado, né? Então mostra também que o Estado brasileiro, sobretudo nos tempos monárquicos, escravizou pessoas. Então havia escravos, servidores da própria monarquia, do próprio, não é, Estado, e depois uma certa naturalidade com uma distribuição de papéis sociais. Qual é o papel do negro agora que ele é cidadão, né? É um trabalhador, mas mesmo enquanto trabalhador, discriminado, né? Então, acho que o fato de ter um orientador politizado e ativista de direitos humanos me apontou muitas direções, muita coisa, a ponto de, mesmo entre os abolicionistas, né, eu encontrar um movimento social, né, Bento e seus Caifazes. Então, né, o Bento era um português, aluno aqui da Faculdade de Direito, que após a Guerra do Paraguai formou um movimento abolicionista muito ativo, onde se provocavam rebeliões e formavam grupos, né, de negros fugindo da escravidão, que desciam a pé as trilhas que hoje formam a chamada Estrada Velha de Santos, quer dizer, antes da Via Anchieta, havia uma Estrada Velha de Santos que se formou a partir das trilhas indígenas, pois essas trilhas foram utilizadas por escravizados para fugir descendo, né, aqui o Planalto para chegar na região de Santos, porque lá estava já a empresa inglesa de ferrovias que admitia trabalhadores sem fazer perguntas. Lá para a ferrovia, né, deles e tal, naquela região, né? E aí nós temos, eu descubro nas minhas pesquisas, que eu não conhecia, uma obra da Maria Silvia Franco, né? Professora do Departamento de História, né, da FEFELEGE, hoje já aposentada. Ela tem uma obra, Homens Livres na Ordem Escravocrata. É uma obra histórica, e aí ela vai relatar, né, e demonstrar por que o Exército Brasileiro não participou dessa caça, né, aos escravos, fugidios, fugidos, etc. Porque a Guerra do Paraguai determinou realmente o fim desse sistema de escravização. Acho que até o governo monárquico já acompanhava tudo isso, e isto é por volta, né, de 1860, bem antes de 1888. Então, essa guerra que durou 5 anos, né, foi o governo monárquico que armou negros, ou seja, possibilitou a formação dos batalhões dos voluntários da pátria. Então, aquele escravizado que aceitasse atuar na Guerra do Paraguai, voltava um homem livre, um cidadão. Então imagine o movimento que foi aí por esse Brasil afora, além de, conforme já publicizado até na Folha de São Paulo, senhores de escravo enviavam seus escravos para a guerra para proteger os seus filhos, porque a guerra foi um confronto internacional, essa guerra, as chamadas guerras cisplatinas e tal. Mas a chamada Guerra do Paraguai foi determinante. Depois da guerra, é impossível manter uma pessoa cativa,
porque os movimentos, né, negros da época agora tinham uma arma que não foi devolvida ao exército brasileiro, não havia esse interesse. Mas o que a historiadora Maria Silvia Franco nos relata, né, é que na sociedade brasileira do século XIX, né, qual era o ofício, a atividade laboral para uma família branca que não tinha escravos e que, né, não tinha dinheiro. Então, enviar esses filhos para uma força pública, para uma força policial que foi sendo instituída, é o nascedouro muito democrático do Exército Brasileiro. O oficialato vem bem depois. Então, é esses moços pobres que vão. Então, é uma sociedade pobre, de pessoas brancas que não tinham compromissos com escravização. Então, chamá-los na hora dos conflitos após a Guerra do Paraguai para prender, né, para enfrentar rebeliões, receberam um não. Isso foi determinante para o fim da escravização, porque, embora muito respeitável, né, toda a literatura e as ações, né, promovidas, né, pelo Luiz Gama, que libertou mais de 500 pessoas, pelo seu amigo, o José Bonifácio, o Moço, que eu acho que era sobrinho do patriarca da independência, do José Bonifácio, né? Então, o José Bonifácio, o Moço, formado aqui pela Faculdade de Direito, tem uma estátua dele ali. Tem uma estátua na entrada da escola. Então, aquele José Bonifácio era amigo do Luiz Gama, libertou muitas pessoas. Depois nós temos a literatura dos românticos brasileiros, Castro Alves e tantos outros, denunciava, né, através, então, de poesias e muita prosa, a questão racial, a questão da escravização, mas foi, sem dúvida alguma, né, a guerra que propiciou o fim de tudo aquilo, né? Então, ser bem orientada, valeu, foi muito importante. Que ótimo.